à Rádio Kanshou. É isso aí, meus ouvintes, está começando aqui mais uma temporada do Kanshou, a 10ª temporada desse podcast que traz pra vocês um anime por temporada e a gente faz episódio por episódio. E fique ligado porque nessa temporada tem emoção! Senta que lá vem stands! Está começando aqui a temporada de JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable. Mas antes do nosso episódio, fique ligado para os recadinhos! A capa da temporada foi feita pela nossa maravilhosa Ana! Um beijo pra você! Não se esqueça de seguir nossas redes sociais em @KanshouPodcast. E caso queira dar uma forcinha, sempre tem a nossa campanha do Apoia-se em apoia.se/KanshouPodcast. E o detalhe que não pode faltar, nossas convidadas de sempre estão de volta. Fique ligado porque vem aí Carol Tomé e Nath Misaki também concorrendo a mais uma temporada do Kanshou do Milhão. Então fica na linha que vai começar a nossa programação. Oi, gente, eu só queria falar que eu achei muito engraçado que o cara que tava preso lá na pedra, o Ângelo, ele simplesmente olhou e falou assim: porque era um arco e flecha que parecia ter uns 200 anos de idade. E aí eu pensei assim comigo: presidiário, sim, faltando aula de história nunca. E é com isso que eu abro os comentários. Ressocializar é importante, Carol. Exato, ele tá igual o Bolsonaro, saber que livros que ele vai ter que ler na cadeia pra poder sair da prisão e perder. E você tem que provar que você leu, tá? Me desculpa, mas a cela do Ângelo tá boa demais porque ele fez, tipo o Bolsonaro. Olá, cancãs! Como vai? Vamos ver aqui essa história que, pelo menos nesse episódio, esse arco que foi surpreendente, né? Tipo, de novo, faz muito tempo que eu não tinha assistido essa temporada de JoJo e foi muito bom relembrar, reassistir, e foi um trio de episódios surpreendente, principalmente no final, que você fala assim, poxa, parecia uma história e realmente é outra, que você chega no final até com o coração assim batendo um pouco mais forte. Dito isso, então, aí vamos pra nossa sinopse. Episódio 2, os irmãos Nidimura. Com a ameaça de Ângelo fora da reta, Josuke volta a sua atenção para seus novos vizinhos, os irmãos Nidimura. O mais velho, Keicho, possui um item único, um arco e flecha capaz de dar stands àqueles que puderem aguentar. Foi assim que Enya deu o mundo para Jill? Qual será a implicação disso para Jotaro? Vamos lá. Carol, agora que a gente tem essa reescrita de lore de JoJo, que pode ser meio que o divisor de águas, quero saber quais são as suas primeiras impressões sobre esse arco e especialmente sobre esse artefato misterioso. Quem conhece o Araki sabe que ele precisa fazer o bingo dele, senão ele não é uma pessoa feliz. E o Araki, ele tem um bingo, né, do que ele faz. E só nesses episódios, nós marcamos 3 bingos. Um loiro que é vilão, porque ele precisa de um loiro vilão, ele precisa. Verdade, fato. Uma menção ao Dio que liga eles de alguma forma. Ele precisa, não importa que o Dio morreu na temporada passada, não importa. E o terceiro é um personagem que começa inimigo do nosso protagonista e depois vira amigo dele, assim. Exato. Então já marcamos 3 bingos, né? A Araki já nos entregou meio que cada um pra cada episódio, basicamente, assim, né? Nós assistimos os 3. E no último episódio, no 3, ele fez uma menção honrosa ao querido Kakyoin, em que ele coloca, né, o irmão falando assim, você não quer ser meu enteado pro nosso Jojo, assim. Então, a gente tem esse momento, né, que eu falei assim, não podemos deixar passar, né. E diga-se de passagem, a mãe dele é belíssima mesmo. Então, né, tem que elogiar a mulher. Mas, assim, no geral, eu confesso que eu espero que tenha alguma mística por trás desse arco, alguma coisa que a gente vai investigar. Eu gostei desse ponto de ligação pra explicar por que o Dio teria um stand assim, dessa forma, né? Porque a gente já sabia que o Dio já era poderoso, então pra que ele teria um stand? E você, né, tem esse ponto, assim, essa correlação. Eu confesso que essa parte do arco do pai ser, tipo, ligado ao Dio e depois ele acabar virando aquele monstro,
foi meio confusa e acelerada pra mim, porque no episódio, que seria o episódio 3, mais ou menos, né, que é desses episódios que a gente assistiu, a gente tem o nosso Jojo falando assim, não, porque tem um mistério, não sei o quê. E aí, o mistério é resolvido, entre aspas, muito rápido. E aí eu achei isso muito acelerado, mesmo que a gente precisasse introduzir, né, os irmãos, especificamente o outro irmão que vai ficar lá. E a gente meio que já sabia que ele ia ficar lá, porque ele tava na abertura, então, né, é esse ponto. E aí eu achei meio corrido, porque Jojo tem essa questão de que ao mesmo tempo que ele tem um vilão grande por trás, ele também tem sempre vilões pequenos, então a gente tá sempre jogando a bola um pro outro. Mas às vezes eu acho que, como acontece muito rápido, me deixa um pouco acelerada, sabe? E não é como se fosse uma temporada de episódios que vão ser pequenos, tipo. Então a gente poderia ter mais tempo pra desenvolver, porque é muito rápido a forma também, como você descobre aquele pai que é tipo um monstro, aí você fica com raiva dele porque ele era um merda, e depois você cria tipo uma sensação de empatia, porque você descobre que mesmo ele sendo um merda, ele queria ver o negócio da família dele, e aí você tem um irmão que também é um merda, mas no final defende o outro. Então acho que é um misto de sensações que pra mim foi acontecendo muito rápido. Eu confesso que eu não entendi por que é Coit, né, o nome do menino que é fofoqueiro. Por que ele botou um ovo assim? E eu vou falar pra vocês, na minha experiência como leitora de BL Omegaverse, quando você bota um ovo é porque alguma coisa aconteceu ali, sabe? Quem engravidou ele? E aí eu fiquei assim, tipo, véi... Tweet Amy Preg, confirmado. Confirmadíssimo! Será que aquela flecha tipo... na garganta era realmente uma flecha? E aí, tipo, eu fiquei muito confusa com o que tava acontecendo ali, porque, né, não ficou claro exatamente. Imagino que vai ter um desenvolvimento, até porque tudo acontece porque esse menino é um grande fofoqueiro, e aí o Jojo falou pra ele, não entra nessa casa, propriedade privada, isso aqui tem... E ele entrou, entendeu? Quase foi morto, recebeu um poder misterioso. Depois, quando o Jojo falou, vamos embora, ele falou, não, vamos subir mais aqui nessa casa. Tudo acontece porque ele é um grande fofoqueiro. Eu ainda fiquei curiosa, né, pra saber. Eu confesso que eu esqueci o nome do outro irmão. Okayasu. Isso mesmo. Eu confesso que eu achei o poder dele bem legal. Ele só é muito burro, assim, tipo, né, desprovido de inteligência. É pra equilibrar, cara, é regra. De forte, de inteligência, mas o poder dele é bem maneiro, assim. Então, pra mim, foi uma sequência de episódios que eu gostei. E aí a gente começa a ver um pouco da índole do nosso protagonista também. Dá pra perceber que ele não é necessariamente uma pessoa isenta do tipo, nossa, se estiver acontecendo alguma crueldade na minha frente, eu não vou ignorar. Mas ele também não é uma pessoa que tá ali pra, tipo, salvar todo mundo, sabe? Tipo, aquele herói que vai e faz as coisas só porque ele quer ser herói, porque ele quer... Não, ele precisa de uma motivação, ele precisa de alguém que vá puxando ele, um amigo que vai puxando ele, ou alguém que fale mal do cabelo dele, pra poder ter uma motivação. E eu acho que isso diz muito sobre a personalidade dele, né? E de novo, eu acho que também isso conversa com a criação dele, né? Porque ele é criado por um avô que era um policial, então tinha um dever de salvar as pessoas o tempo todo. Então, né, esse ponto, eu imagino que dentro na cabeça dele, tem esse desenvolvimento de tipo, beleza, eu vou ajudar as pessoas, mas eu não vou ajudar todo mundo, toda hora. Até porque, né, ele subiu lá pra tentar ajudar e pegar o negócio e descobriu mais uma conspiração, descobriu um stand elétrico. Inclusive, eu queria falar que esse stand elétrico é uma versão tipo da Dark Web dos Aptos, do Pokémon, porque é igualzinho! Igualzinho! Você mistura assim, os Aptos com aquele Pokémon que é um dinossauro, que tem a cabeça de ovo também. É isso, eu gostei desse desenvolvimento. Eu estou ansiosa pra ver o que vamos ter assim no futuro, né? Tipo, quem que é essa pessoa? Quem que pegou esse arco? O que esse arco significa? E o que ele vai significar pro nosso protagonista? E tu, Nath, traz aí suas impressões. Assim, como eu comentei, eu acho que é uma história, e como a Carol comentou, né? É uma história que traz essas características, assim, início, da gente ver quem é que vai ser o Caesar da vez, né? Que vai ser quem vai seguir. Apesar de que eu acho que o Okuyasu, né? Não é um bom personagem, não me cativou tanto assim. O poder dele é realmente muito interessante, só que claramente ele não sabe usar. Ele até fica faz basicamente analogia, né? É como se você tivesse um carro muito foda, só que tu não soubesse usar, tipo, falando que ele é imune ao conhecimento, tá ligado? Exatamente.
Exatamente. Inclusive o próprio o Josuke entende isso e fala assim, meu, você é muito burro, cara. É muito tipo, idiota. Você tem um poder fudido e eu poderia ter morrido aqui, só que você usa do pior jeito possível. E até fica a pergunta, o poder do Okuyasu não poderia simplesmente sumir com o pai deles? Se esse fosse o objetivo. Pois é, né? Tipo, pra onde vai aquilo que ele, É verdade, que né? ele some? Tipo, ele tirou... Ele não tirou a porta, ele tirou a letra da porta. Tipo, é uma coisa até muito específica. Sim. O que ele consegue apagar. Ou, sei lá, se ele tá movendo pra algum lugar bizarro, o que quer que Ele seja. dá a mesma resposta do Seria bem Vanilla Ice, interessante. né? Que o Vanilla Ice tem um momento que ele fala... Que ele tem esse poder de fazer as coisas desaparecerem. E ele fala, o que eu engulo, eu não sei pra onde vai. Lá ele. Mas... Exato. Enfim. Vai pra algum lugar, É. né? Mas teoricamente faria sentido, né? Tipo, ele usar o poder desse Zahend no pai deles e sumir com o pai deles, seja lá pra onde for que vai, né? Mas, enfim, acabou não sendo... É mais porque o Kate queria, tipo, tentar achar um stand que talvez matasse mais definitivamente, ou curasse, não sei. Enfim, ele tava muito perdido nessa luta já, assim. Acho que ele nem tava dando muita bola pro Okuyasu, tanto que ele deixa ele prático pra morrer, né? Ele acerta o irmão e fala, foda-se, não te considera como irmão. Mas acho que isso volta no final, quando ele tem aquele conflito que ele tá pra ser morto, né? Ele aparece aquele stand, vai matar ele e fala, eu não ligo pra você, eu nunca te considero irmão, larga esse arco e flecha, sai daqui, some daqui. Eu enxergo isso mais como uma, tipo... Eles protegiam o Okuyasu quando era criança, e aí ele aproveita esse momento de negação de família pra tentar afastar o Okuyasu e tentar proteger ele uma última vez, já que, tipo, ele se perdeu nessa sede de vingança, praticamente. Quase uma vingança pessoal, porque o pai dele abusou muito deles e tal. E acho que como irmão mais velho, ele pode até se sentir mais responsável, não sei o quê. Eu acho que, tipo, mas aí o pai ia ficar dividido no meio e se juntando, porque o pai se regenera, né? E se ele só regenerasse a parte que foi cortada? E, tipo, ou ele só continuasse... Você teria que apagar de uma vez. Mas, tipo, em teoria, sempre sobra, né? Quando ele tá cortando, quando ele tá aproximando. É só ele fazer assim, que nem você limpa a janela do carro. Tipo, mas qual... Eu fiquei pensando, qual seria, tipo, o nível de velocidade que ele teria que fazer pra poder cortar e o pai dele não se regenerar e dar certo? E, tipo, o pai dele se regenera a partir do corpo todo? Ou, tipo, se sobrasse uma microcélula do pai dele, ele ia se regenerar e crescer e ia ficar daquele tamanho de novo? São muitas perguntas, né? Tipo... Eu acho que o The Hand, ele tem capacidade de apagar mais coisa, porque ele apaga todo o espaço entre ele e o Josuke, que vão até os vasos pra cima, né? Tipo, apaga o espaço, mas a distância entre as coisas fica a mesma. Enfim, não entendo. O The Hand é muito estranho, mas é um stand muito foda. Exato. Mas eu ia chutar pelo lado do que o The Hand, ele tem um limite de poder, assim, porque no fim das contas ele apaga tanto uma letra da placa, não é nem a placa inteira, quanto ele apaga o espaço. E é a única coisa que a gente vê ele apagando. Mais nada. Né? Verdade. Então, assim, teoricamente, será que realmente ele pode apagar coisas muito complexas? Ou será que ele nunca nem tentou, né? Será que o Okuyasu nunca nem tentou, do tipo, jeito apagar que um... ele é burro, ele não vai... Ele fez teste, ele não sabe, ele tem noção do que o poder dele faz. Eu tenho nem testou, a né? teoria de... Quando o Okuyasu ganhou o stand, ele deve ter feito, nossa, que legal, colocado as duas mãos na cabeça. E metade do cérebro dele foi pro caralho, tá ligado? É bem capaz. É isso. Tem um ponto. O stand fez lobotomia no Okuyasu. Tipo. É, sim. Engraçado, né? Que ele Mas falando em stands, eu queria comentar especificamente do Bad Company. Eu senti, assim, primeiro o fato de que ele... Eu achei ele bem parecido, né? O irmão do Okuyasu, bem parecido com a estética, como a Carol falou, né? Do, sei lá, o nazista alemão. Porque você fala assim, pô, como é que assim os dois são irmãos, né? Tipo, Sim. Um parece muito com o outro. Mas me lembrou bastante o Stromae e o Polnareff, como se fosse uma junção dos dois. Mas eu fiquei pensando assim, putz, como é que a gente também descobriu uma limitação do stand do Josuke, né? Que ele só funciona ali em mais ou menos 1 metro e pouco em volta dele. Então tem apesar de ser um stand muito poderoso, ele tem uma limitação muito, muito pequena, né? Tem que estar muito próximo do Josuke pra funcionar. E o stand do Bad Company, tipo, ele parece ser literalmente brinquedo, né? Parece ser uma coisinha que não vai dar nada, só que quando você vai ver, tipo, é muito poderoso, porque você consegue dominar completamente uma área pequena. Provavelmente pro Josuke era o pior inimigo que ele poderia enfrentar, porque
ele tem uma limitação muito pequena, não consegue atingir muitas coisas e, tipo, o stand inimigo, ele poderia atingir ele de várias situações, diferente do... Caramba, esqueci o nome do Jotaro, do stand do Jotaro. Do Star Platinum. Do Star Platinum, que é muito rápido. O Crazy Diamond, ele aparentemente não é tão rápido assim. Apesar de que ainda assim ele consegue pegar balas no meio do caminho, né? Ele tem um alcance muito pequeno também. Ele fala que é menos de 1 metro, mano. Não dá nem um braço pra frente. Exato. Né? Mas é porque Muito eu acho pouca que, coisa. porra, se não fosse assim, ia ser invencível aquela merda, velho. Não, muito. muito E fácil. porque, tipo, e o fato dele também não curar, né, o próprio usuário, é isso, tipo, porque ele cura e ele não só cura, como ele reconstrói tudo. Então, tipo, ele foi lá, reconstruiu a foto, né? Eu acho que, tipo, tinha que ter algum nível de limitação, porque senão ia ser o stand mais roubado de todos. E aí ia ficar muito, muito fácil. E aí eu tenho um comentário sobre esse Bad Company, porque eu tô assistindo One Piece também, né? Falei pra vocês. E esse stand, quando eu vi a primeira vez, e os negocinhos, me lembrou muito do Capone Gang Bad, porque é igualzinho, tipo, parece a fórmula, né? Que o cara vira o castelo e aí os carinha ficam lá atirando de dentro dele e aí você não sabe o que tá acontecendo. Eu me lembrei e fiquei, meu Deus, todos os animes são uma grande referência de todos os animes. Olha que dá pra One Piece ter uma referência de Jojo. Não, com certeza. Não, eu tô nessa parte e, tipo assim, tudo que é aquele ninja é muito Naruto das ideias. Não, porque garotos adoram ninjas e eu tô tipo, véi. Eu, apesar de entender a preocupação da Carol, que realmente é quase coisa de só meio episódio que essas coisas se desenvolvem, da história dos irmãos, eu ainda achei interessante que existe uma coisa muito fechadinha no quesito de... Ele parece só mal, mas ele tem uma motivação válida, ele é até super vulnerável quanto a isso, protege as pessoas que ele se importa até o final, mesmo que não pareça, e isso acaba sendo o fim dele, então assim... Acho que foi um ponto forte, assim. Eu acho que o episódio, esse arco não teria sido tão interessante se fosse só um vilão por ser vilão. Ele é só mais um cara que tem um stand e dane-se o Josuke por qualquer motivo, assim. Então, eu achei bacaninha. Segue lá, né? Eu achei interessante que acabou expandindo um pouco mais o lore, né, de Jojo. Até mesmo fazendo essa conexão com o Jill, né? E a gente finalmente entender de onde veio os stands, né? Que aparentemente, não necessariamente, assim... Deu a entender de que era um poder da Baba, né? Ou talvez um poder que vinha através dessa flecha, assim como, sei lá, a máscara lá dava o poder de vampiro para as pessoas, agora essa flecha dá um poder de stand. Porque a gente sabe que, teoricamente, o poder de stands da família Joestar, né? É justamente por conta do poder de stand que o Jill ganhou, né? E aí o corpo do Jonathan lá no passado meio que acabou influenciando toda essa questão. Pelo menos essa é a lore que eu entendo até agora. Mas a gente fica nessa questão, tá? De onde veio essa flecha, né? Por que ela tem esses 200 anos? Ela foi criada ali, tipo, na época dos... Sei lá, da mesma época que foi criada a máscara? Não sabemos, né? Mas a gente sabe que pelo menos é isso que conecta Morio com o resto da história de Jojo. Porque veio essa conexão ali de... O Jill tinha, digamos assim, garras espalhadas no mundo todo, inclusive no Japão, e tava trazendo essa influência ali de pessoas, tentando descobrir outros usuários de stands e controlá-los de alguma forma, e acabou aproveitando ali a vulnerabilidade financeira do pai dos irmãos Nijimura para justamente conseguir controlar de alguma forma, né? Dá pra entender que faz sentido, o Jill tá tentando buscar outros usuários de stand, outros poderes mais interessantes pra montar o exército dele, e acabou ficando só com os que a gente viu na temporada passada, mas dá pra abrir um leque aí que pode ser que essa influência do Jill foi muito maior do que a gente viu e dá espaço pra muitas histórias no futuro, né? Então eu achei interessante essa expansão de universo que não ficou só fechada ali e que acaba trazendo, mas acho que o vilão em si, acho que não foi o irmão, que aliás eu nem sei o nome dele, é o irmão mais velho. Keicho. Keicho. Fico simplesmente chamando ele de Aniki, Ani e tudo mais, então ficou simplesmente ali o irmão mais velho. Ele simplesmente foi uma vítima da circunstância. Vítima da circunstância, né? Tipo, ele viu o pai dele virar daquele jeito e ficou pensando, tipo, o que eu posso fazer? Vou tentar estudar o que aconteceu e pesquisou sobre o Jill e descobriu a flecha e foi atrás, né? O que eu acho muito interessante é ele ter feito isso em tão pouco tempo e tão jovem.
Pois é. Porque aparentemente ele tá ali, né, nos seus 18, talvez, 20 anos, e ele em 11 anos fez tudo isso. Eu falei, caramba, realmente é uma obsessão. Não, tecnicamente, Pois é. tecnicamente ele tá com uniforme de escola, né? Então ele deve ter uns 17 e o Josuke tem quantos oficialmente? Josuke tem 16, então, se eu não me engano, que tá no primeiro ano do ensino deve médio. ser tudo né? por aí. O Kate é uns 3 anos mais velho, então deve ser, tipo, acabado de se formar, assim. E aí, como eles são pobres e moram numa casa abandonada, não deve ter muita roupa além do uniforme, né, filho? Ou eles são que nem o Kakyoin. O uniforme é a roupa do estudante. É sinal de elegância, sabe? Né? Enfim. E eu queria também pontuar que eu acho muito bacana que a roupa, toda a vestimenta dos irmãos e o nome deles também tem tudo caracterizado com números, né? Então o Keicho e o Okuyasu, eles representam o trilhão e 100 milhões, respectivamente. Apesar do Okuyasu estar escrito billion, né? De bilhão na camiseta dele. O do Keicho tá escrito trilhão. Mas aí é legal, porque você vai perceber que o Okuyasu tem 2 cintos e o Keicho tem 3 cintos. E o legal é que é o seguinte, no Japão eles têm uma unidade de contagem que é de 10 mil. Então você, tipo, 10 mil unidades você usa pra, tipo, falar de coisas contando muito grande, assim. Então eles usam uma unidade de um símbolo que representa o 10 mil. É o material dourado em kanji, né? Se você pegar 10 mil ao quadrado, ou seja, de 2 cintos, você tem 100 milhões. E se você pegar 10 mil ao cubo, dos 3 cintos, você tem 1 trilhão. Ou seja, tudo ali matemática em volta dos dois. Tem alguma coisa além disso que impacta na história? Não, acho que trilhão é só porque não, o trilhão é só quanto os Estados Unidos dá por exército americano, né? Tipo, o que é o poder do Keicho, mas de resto... Pô, é verdade. E o stand dele é o exército, né? Pô, aí, ó. Um monte de exército, exato. Aí, ó. Trilhão é o quê? O financiamento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Só isso. De resto, enfim, pequenas anedotas. Mas sigam, caso tenham as anotações. Isso é Ganshow. Agora, um negócio que eu gosto muito em Jojo, e eu tenho a sensação que nessa parte começa a ficar cada vez mais presente, são uns diálogos muito superficiais pra dar um exemplo de alguma situação muito tensa. Então, por exemplo, quando o irmão do Koyasu atira no Josuke, e aí ele pega a flecha pra guardar a flecha pra ela estar no lugar certo, ele fala, sabe quando você tá levando uma pilha de CDs e você precisa guardar cuidadosamente para que os CDs não caiam? É exatamente isso que eu preciso fazer agora. E aí é um problema tão 1999, né? Que impressionante. Exatamente. Contextualizando na época certa ainda. Se eu não me engano, o Diamonds Unbreakable é aonde o mangá encontra a timeline da história com a timeline de lançamento de fato, com o tempo de lançamento de fato, né? Então, acho que fica bem esse espírito vivo no mangá. E aí tem uma outra frase que o Araki tava escrevendo, tipo, do tempo presente, digamos assim. E aí tem até uma outra frase do Josuke, que é, assim como Moisés partiu o Mar Vermelho, eu vou partir o seu exército no meio. Partido foi o Koichi, né? Coitado, levou uma flecha, o maluco sangrou. Mano, o Koichi sangrou muito. Gente, ele foi arrastado. Ele fez uma traqueostomia e 30 minutos depois o Josuke curou ele. Não, eu acho muito engraçado que dá pra ver, tipo, tudo bem que você tem ali o frame do Keiichi arrastando o Koichi pra dentro, mas cara, tem cena... Essa cena é ótima. Tem a cena que o Josuke tá agachando pra ver como que tá o Okuyasu, e entre a frestinha do portão, você vê as perninhas do Koichi sendo arrastada pra dentro, sumindo. Coitado do moleque, mano. E toda hora ele tinha segundos de vida e os segundos viravam minutos, que viravam horas. Não, porque ele tem segundos de vida e ruim, você não vai salvar ele nunca, cara. Você nunca chega no menino, puta que pariu. Ficou com tanta sequela que ele até botou um ovo, velho. Puta que pariu, como que pode isso? Mudou O Koichi não põe ovo. Meu Koichi pôs um ovo. Ele mudou a anatomia do menino, velho. Não tá entendendo. De repente ele virou réptil, tá ligado? Nossa senhora. Eu só queria... Tenho uma dúvida, porque o Bad Company... Assim, quando a gente bate em algum stand, o machucado no stand meio que reflete no usuário. Né? Quando o Jotaro tá voltando contra o Dio, o Jotaro levou uma bicuda na perna. Até onde o Araki quiser, né? Quantos mini Bad Company eu preciso acertar pra fazer efeito? Entendeu? Quantas bicudas em bonequinho eu tenho que dar pro cara começar a sentir uma coceira no braço, assim? Ah, aquele boneco é meu rim, aquele é meu olho esquerdo, aquela, melhor não falar.
A não entendeu? ser que Tem uns eles sejam bonecos mais específicos que células outros. e não exatamente partes completas do corpo. Não sei quantos... Nossa, aí o cara Como vai é que ter é um exército mais Cells at Work. Presta atenção. É isso. É os Hataraku Saibo do... Quantas células Jojo. que eu preciso atacar pra poder Mas- destruir esse organismo? Mas eu acho que essa vantagem de ter um stand que é pequenininho, né? Ele pode ser fraco, isolado, mas, tipo, tem essas complicações pra vencer ele. Agora, eu acho que o legal seria se cada soldado fosse pelo menos um osso, sabe? Que aí ele ia ter um número limite de soldados. Eu queria Quebrou saber uma a mão. distância, quanto que eles conseguem se distanciar dele pra saber se ele poderia usar esse exército pra fazer coisas furtivas. Tipo, será que ele conseguiria fazer missões secretas ou coisas? Ou tipo, não, tem que ficar muito perto dele pra saber. Porque eu fico pensando... Porque assim, ele... fala, né, que ele fez vários... que ele já matou várias pessoas e que ele fez vários stands na cidade, né? Inclusive essa cidade amaldiçoadíssima. Assim, tudo de ruim acontece em Moriô. Então a gente sabe que vai ter um montão de stand por aí, né? Fazendo... E só gente legal, né? Você viu que ele só selecionou a nata pra... Porra! Não, tipo, as fotos que a Fundação Speedwagon Não. acha são tenebrosas, é impressionante. E aí eu fico me perguntando, tipo, será que ele usava isso pra alguma coisa? Ou ele só chegava lá e falava, oi, você é ruim pra caralho, deixa eu te dar uma flechada aí, ídolo. Porque é isso, a história dele acaba e a gente fica com essa dúvida, né? Tipo, o que ele fazia? Como é que esse plano é elaborado? Ele só ia lá e metia a flecha em todo mundo e acabou. E ele fala, né, pra gente que ele quer buscar pessoas que tem que ser um stand poderoso e que ele vai atrás de pessoas muito ruins, porque pessoas que são muito ruins têm stands mais poderosos. Então, talvez o melhor exemplo que a gente tem é o do próprio Jill, né, que era um stand poderosíssimo e teoricamente ali o mal encarnado. E falando da questão de mal encarnado, até é curioso a gente voltar na questão do Ângelo, porque o Josuke, no final do outro episódio, da saga de episódios, ele fala, tipo, eu não vou te matar, você vai ficar aí pra sempre, repensando os seus pecados. Só que aí o Ângelo fala alguma coisa, ele enforca o moleque lá pela goela com a luva, aí ele fala, não, aí se for longe demais. Aí ele transformou o Ângelo ainda mais em pedra. E se aquilo não é matar o Ângelo, eu não sei o que é, porque pelo amor de Deus. Não, mas acho que no fim matou, né? Porque Pô, precisou matar justamente pra deixar de existir o stand, que ele tava usando pra estrangular o moleque com a luva. Mas depois quando ele passa... A criança saindo Mas depois correndo quando sem ele entender passa nada, na né? frente Tipo, com o Coit, ele não cumprimenta um Ângelo e parece que ele responde? Então parece que ele tá vivo. Não parece que ele tá morto. aquela pedra tem E fica se olhinhos mexendo. 23, assim. Virou É que é o tipo aquele- ancestral do Ângelo, a pedra, tá ligado? Virou um yokai, Se assim. mexe. Será que Tipo, tá ligado aqueles quadros... Lembra daquelas histórias de terror da Record, do quadro das crianças que te olham no corredor? É isso, é a pedra Do te terror olhando da quando você passa. Record, Da casa da sua avó. Toda avó sua tinha avó. quase. Minha avó não tinha. Então talvez a gente votinha. descobriu que existe algum nível de constituição da pessoa pra poder existir o stand. Porque se ele ainda tá vivo na pedra, então... E não Deve existe ter mais algum stand, mínimo né? de... Exato. Algum mínimo de consciência, talvez. Ou de força, ímpeto, né? de Tipo, vontade. força, talvez. Que ele não tenha mais força pra agir, né? Porque, assim, como o Jojo foi lá e mexeu com a anatomia dele na pedra, né? Talvez ele não tenha, tipo, constituição específica pra conseguir formar o stand dele, mas ele ainda tá lá, tipo, vivo. Porque ele falou que não ia matar. Então é tipo um estado vegetativo dentro da pedra que não permite o stand ser ativado. Um negócio meio, sei lá. Talvez ele esteja vivo, mas não tenha uma consciência e por não ter uma força de vontade, um espírito, aí não vai ter o stand. Porque a gente sabe que o stand ele é uma manifestação ali do espírito / força de vontade e tudo mais da pessoa. E que dependendo de cada pessoa vai ter um poder diferente, né? Por isso que, inclusive, a gente vê que o Josuke... A gente até vê um pouco isso pela própria natureza dele, né? Porque ele, por mais que ele tenha aquela banca de malvadão e tal, não sei o que. Ele, inclusive, no próprio uniforme dele usa corações e tudo mais. E ele demonstra a bondade dele curando o Okuyasu sem, literalmente... Ele literalmente explica pro Okuyasu, assim, só achei que você não devia morrer agora. Por mais que o seu irmão esteja querendo te matar. Então, assim, tanto faz. Tipo, não precisa me pagar nada aqui e tal, só... Quando Fica queria aí, de boa. o papai ajudar as pessoas a pegar... ajudar as pessoas no futuro e pegar a flecha, ele não queria, né? É muito seletivo esse menino. Ele só faz o que ele quer Aí na a cabeça questão dele. toda...
A questão toda é tipo assim, né? A gente vê, então, por que o Koichi tem um ovo, né? Mano, Stand. por que esse menino botou o ovo, velho? Eu não Não, o ovo está rachando. consigo, O ovo está rachando. gente. Será que o ovo fica dentro dele, tipo, que nem uma estufa? E aí ele fica, tipo, assim, aí uma hora ele vai nascer. Sabe? Tipo. O Koichi Ele está Ele tá ninhando. ninhando. O Koichi é um kiwi, né? É um ninho. O Koichi é aquele pássaro kiwi que bota um ovo basicamente do tamanho do corpo dele, fica todo Nossa, pior que é bexiga mesmo. murcha depois. O sabe? ovo é quase do tamanho dele, né? Nossa, gente, não, eu tô me sentindo muito no É. Omegaverse. Ele tá fazendo um ninho pra botar esse ovo, velho. Ah, minha teoria é que o ovo é o amadurecimento do Koichi, mas aí a gente vai ver isso nos próximos. Tá bom. Além de amadurecer, ele precisa crescer um pouco, porque eu preciso saber como é que todo... Eu entendo o Okuyasu e o Josuke subirem do telhado, que eles alcançam o teto da claraboia. E o Koichi? Subiu aonde? Né? Quantas caixas ele empilhou? Questão do bilhão. Ele- Quantas caixas precisa para o Koichi subir no telhado? Ele deve levar na mochila aqueles banquinhos de descansar no metrô, sabe? Mas ainda assim tem que empilhar uns 5 daqueles lá pra Uma alcançar. caralho, mano. Porque... Ah, pro Koichi tem que ser aqueles elevador tesoura de obra, tá ligado? Pelo amor de Deus. Ou eles subiram e o Koyasu, ao invés de dar a mão pra ele, fez um Nossa, zarrando sim. lá e puxou ele pra cima. sabe? Ai, genial, porra. Genial. Sim. Mas acho que ele tava um pouco ocupado vendo que o irmão dele foi frito pela galinha, né? Tipo, na União Soviética, você é fritado pela galinha, né? Tipo, Aliás, parece... Standzinho, aquele pô. stand, ele parece meio galinaço, né? Tipo, apesar de ser elétrico, fica ali, né? Tipo, aquela aparência meio de pássaro e tal. E que a gente fica assim, eu fiquei um pouco na dúvida, porque aparentemente o usuário do stand tava perto, porque tava enxergando eles através do telhado. E a gente Sim. sabe que existe uma regra que, enfim, né, por enquanto ainda não foi tão quebrada, que quanto mais poderoso o stand, menor é o alcance dele. fica mais perto. Então, esse stand, ao meu ver, pelo menos, ele é um stand muito poderoso, porque consegue transformar as pessoas em energia elétrica, porque sugou a flecha e o... Eu sempre esqueço o nome dele. Puxou pela tomada. Puxou cara. pela tomada. É, meu pintinho amarelinho. Puxou pela tomada. Cabe aqui no meu soquete. Exato. Cara, esse seria um ótimo nome de stand se não fosse Red Hot Chili Pepper. Isso, Meu pintinho amarelinho. Pintinho amarelinho. Aliás, por falar em nome de stand, eu fiquei curiosa de pesquisar. Falei assim, caramba, existe uma banda chamada Zahan? Ou existe uma banda chamada Bad Company? E obviamente que existe, mas tipo, sei lá, são bandas super... Provavelmente são mais conhecidas por conta do anime do que por conta da fama da banda Deve ter tido um revival muito foda. Assim como foi a música abertura de Lane, né? Que em 2021 ela teve um baita hit no TikTok e a banda se juntou por causa disso, inclusive. Olha só. É a nostalgia. Vieram tocar no Brasil até. Fizeram um show semana passada referente a essa gravação aqui. Parece que foi bem legal. Chegou a... Mas Eu ia falar que chegou a época que o Herak basicamente deve estar com uma lista, assim, no Wikipedia, de bandas de rock dos anos 70, dos anos 80, só pra ficar pegando... Discos platina atribuídos ao Araki. Só pra, tipo, pegar e falar, beleza, preciso colocar aqui o nome de um stand e vou pegar esse aqui. O que é bizarro, né? Porque, Exato. assim, o fato dele fazer isso faz com que a dublagem e a legenda fiquem trocando o nome, porque não pode falar o nome da banda. A gente só consegue Tem uns que saber não pode, por conta do japonês. Porque na dublagem japonesa eles não estão falando o nome original. E aí em brasileiro a gente tem que ouvir o Worst Company. Né? Tipo, eu acho engraçado. Mas ainda sobre o Red Hot Chili Pepper, ele chega e dá a motivação dele, né? Cara, eu só sou um adolescente que tô cansado de fazer entrevista de emprego. Assim, posso culpar o Red Hot Chili Pepper? Não, Né? tá certo. Ele só adiantou o final do Eu sou capitalismo. contra entrevista de emprego e contra a GUP e todas essas coisas que torturam os trabalhadores. Isso é escravidão moderna, essa merda. Mano, é a Feita buriar. caldeirão do Hulkização do processo seletivo, né? Tipo, Meu Deus. puta merda. É terrível, terrível. Faça ande na corda bamba com uma colher e um ovo segurando um ovo com a colher na boca. E aí você pode boca, passar pra no seu cu. Sim. É o ovo do Koichi na colher. Aí você pode Enquanto a passar Yata pra enfia próxima no seu fase. cu. Nossa, não tem. Almoço com CEO. Não, Esses- e ainda
Ai, Diga. gente, horrível. Não, eles ainda pedem pra você. E aí tem umas descrições que pedem pra você ser extrovertido, pra você vestir a camiseta da Como é que empresa. você, esses como é que bagulho você assim. vai ser divertido? Ou você é, Não. ou você não é. Mano, vaga que pede pra mulher ser desinibida. Você sabe que é tipo, aceite Jesus. assédio. Nossa, velho. Nossa, abrindo um parênteses. Eu nem sei se eu posso falar isso. Qualquer coisa depois vocês cortam. Red Hot Chili Peppers pra você e pra sua família, entendeu? Exato. Essa frase sem Jojo não faz o menor sentido. Eu lembro de um dia que eu tuitei, cara, eu não acredito que o Aerosmith derrotou o risoto, tá ligado? E aí, galera, tipo, que? Essa frase é legítima. Isso que é o pior. Muito bom. Mas eu não posso culpar. Vocês tinham falado também, mas pro começo do programa, que tipo, o Okuyasu claramente vai ser o nosso amigo Jojo amigo, nosso Joe Bro. Até porque ele aparece na casa deles no dia seguinte. Primeiro, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse perdido o pai e o irmão, tipo, no dia anterior. Ninguém estranha que ele tem... de defesa psíquico, assim, Que é de burrice. todos os animes, né? A ignorância é uma benção. Sim, Com ele certeza. simplesmente faz, Zarrando, apaga este trauma. Justo. Olha que ele seria um ótimo psicólogo. Terapeuta do caralho. E ninguém estranha esse moleque ter uma puta voz de fumante do caralho. Que ele Sim. tem, tipo... A voz dele no japonês é tenebrosa, de rasgada, mano. Parece a Maria Cara, mas Gabriela. vocês nunca tiveram na sala de aula de vocês, tipo, um aluno que era muito mais, assim, desenvolvido do que os outros alunos e ele tinha voz... Desenvolvido. Normalmente a gente Não, chamava de Não, repetente. pô, eu não queria usar esse porque termo, na mas minha tinha um época- repetente na minha turma. Na Veterano, minha né? época as pessoas Tinha repetiam um ainda. Sim. Tinha um repetente na minha turma que, inclusive, ele parecia muito o Okuyasu e ele tinha voz de fumante. Então, toda vez que eu tô vendo o Jojo, eu penso, olha o fulano ali do colégio Minha tal. nossa. Mas é que eu queria voltar nesse ponto porque isso está subliminalmente jogado na nossa cara, que é, eles têm um uniforme que é estilizado da maneira deles, beleza e tal, que é tipo, é um mesmo padrão assim por cima, mas a camiseta por baixo deles tem cores diferentes. A do Josuke é amarela e a do Okuyasu é roxa, cores complementares. Então haverá uma complementação entre um e outro, né? O inteligente e o burro se ajudando de alguma maneira. Mas não sei, eu acho que pra mim eu gosto desse pequeno detalhe, assim. Eu acho que o Okuyasu é um pouquinho diferente do que a gente teve, porque pra mim ainda o melhor Joe Bro é o... Speedwagon. Não, Speedwagon é a waifu. A waifu definitiva. Verdade. Mas É o Sugar É Mommy verdade. de toda a família Joestar, né? exatamente. É verdade. Que o Mantém Joe a Bro da família primeira até hoje, temporada é velho. o Zeppelin, verdade. Exato. Mas acho que o Caesar ainda tá no meu coração, porque na temporada passada, o Kakyoin foi Kakyoin. maltratado, né? exato. Nossa, velho. Não tem nenhuma foto na carteira da viúva do Jotaro. Não tem uma foto. Ele esqueceu É um completamente. absurdo. Esqueceu completamente. Mas pelo menos assim, né? É que acho que a gente... É que o Joseph... Nossa, agora já são tantos Joseph que eu preciso parar um pouquinho e lembrar o nome Para certo. computar, né? Mas assim, Leu o Nossa, menu. sim. A gente sim. sabe que o Joseph tem o seu Chan, né? Porque, primeiro que ele, né, é o que a gente viu aí, pelo menos 2 temporadas dele, como personagem, ou pelo menos segundo personagem, mas que estava durante a temporada toda. E que a gente vê nessa temporada que ele ainda tem um suco, né? Porque, poxa, a mãe do Josuke, tipo, não pensou 2 segundos pra agarrar o Jotaro e falar, Joseph, Joseph, eu te amo, não sei o que, você finalmente voltou pra mim. Eu não sei se isso é bom pro Joseph, porque ela acha que ele é muito bonito e jovial, ou se isso é péssimo pro Jotaro, que deve estar meio acabado, porque o Joseph tinha uns Olha 50 pra anos. mim, eu não Karma. tenho rugas. É karma. É karma. É karma. É porque... Aí volta o Jotaro no hotel passando água micelar do John Cook deles. Tô parecendo já meu vô, pelo amor de Deus. Me compararam com aquele velho carquético terrível, não sei o que. Ai, mas que saco, diria isso. E o Jotaro com certeza não gosta de mulher, né? Porque Se bem que ele Caralho. mandou um tipo, ó, o Joseph, se fosse mais novo, ele te protegeria. Mas agora sou eu, mulher. Eu nunca Agora vi você ele ser se assim. fudeu. Agora, eu Te nunca vira. E eu não vi. gosto de mulher. Eu nunca vi ele ser educado com uma outra fêmea presente. Tá? Genuinamente. Ai, isso. Né? Assim,
Sejamos sinceros. Você sabe que é assim que ele chama. Exato. Que ódio, velho. Que ele é biólogo marinho, pra ele é, né? 1, 2. Exato. Agora, o Josuke, uma coisa que eu gosto dele, assim, todos os Jotaros que a gente acompanhou até agora estavam nessa idade entre fim de adolescência ou adolescência mesmo e comecinho, talvez, ali de vida adulta, ou simplesmente um delinquente que faltou em 30 dias de aula pra ir fazer uma viagem muito doida no Egito, né? Mas de todos, o Josuke, ele é o mais moleque de todos eles, assim, apesar dele já ter que lidar com os usuários de stand e tal, os momentos em que o Josuke tá fazendo suas coisas do dia a dia, ele é um adolescente. Eu acho que ele destoa um pouquinho já das primeiras partes que a gente acompanhou aqui, sabe? De querer forçar um herói He-Man no adolescente de 14 anos, né? E também porque a história não tem aquele peso, né? Tipo, o próprio Jotaro tinha toda aquela coisa de preciso salvar minha mãe. E ele também já era meio chato. Pau no cu. Tipo, mas ele já tinha aquele ar mais de maduro. Tanto que você olha e fala, não é possível que ele esteja no ensino médio, né? Digamos assim. Mas, e durante a jornada toda ele tinha essa coisa, tipo, não, eu preciso fazer o negócio direitinho aqui porque eu preciso salvar minha mãe. Mas o Josuke não, tipo, tá acontecendo alguma coisa em Morio aqui, mas beleza, tô indo pra escola e é isso. Quem tá mais preocupado com o Morio é o Koichi, né? Koichi, fofoqueira, como já falou. Foi lá atrás de ver quantas pessoas sumiram. Alguém Eu precisa... quero ver quanto tempo o Josuke vai demorar pra perceber que, tipo, mano, do dia 1 que chegou o Jotaro na cidade, só merda aconteceu. Tipo, ele não teve um dia de folga. Não, logo vai rolar. Logo ele vai perceber que... E aí ele vai se sentir extremamente atormentado. Vai falar, por que esse velho lembrou da minha existência, entendeu? Se ele tá com a saúde perfeita, mandou esse estrupício aqui pra minha cidade pra me atormentar e destruir tudo que eu conheço, basicamente. E no fim era só porque ele precisava assinar alguma coisa pra herança, não era? A gente viu no primeiro episódio? Não, ele só tava falando, ó, você vai receber 1/3 da herança daqui a um tempinho, quando ele morrer, porque ele tá vivo ainda, né? Uhum. E é isso. Ah, por acaso, guri, deixa eu te contar um negócio. Tem 17 serial killers na cidade, tá? Beleza, beijo pra você. Se vira aí, falou. Foda-se. Se vira. Peraí, agora eu tô tentando lembrar. O Jotaro, ele foi pra Morio por conta do Josuke. Duas coisas separadas. Ele foi por causa do Josuke, beleza, Uhum. certo. Tipo, avisar da herança. E foi investigar a questão das flechas, meio que separadamente. Mas as coisas acabaram se unindo. Entendi. Foi só coincidência, né? Não é possível que ele não fosse suspeitar que pelo menos um parente dele ia estar envolvido com merda. Mesmo o pessoal bastardo, né? Eu gosto que, Não tipo, poupa ninguém. ele fala que Jill, quando ele tá explicando quem é pro Josuke, ele fala, Jill é uma pessoa que a família Joestar está enfrentando há 100 anos, porque eu acho que o que deve ter sobrado de papelada pra resolver, desde a viagem do Egito, não tá escrito. Foi o submarino comprado que afundou no meio do mar do Egito, deve ter causado um puta problema ambiental, estragaram um hotel, a conta veio cara, caiu gente da sacada, mataram no hotel, o Polnareff teve que pagar um puta advogado pra não ser preso. Mano, eles estão resolvendo esses pepinos até agora. O que deve ter tido de BO diplomático nessa viagem não tá escrito. Nossa, sim. Eu acho que eu já vi em algum lugar a lista, ou pelo menos assim, a somatória de custo da viagem do Egito. Que foi um absurdo. Assim, o tanto de coisa que tipo, foi carro que foi comprado, foi avião que foi comprado, foi um monte de coisa que foi comprada e só aumentando a conta. E eu não sei, assim, óbvio que a gente sabe que tem tanto ali a Fundação Speedwagon que tem grana, e tem também toda a parte de imobiliária da família Joestar, que aparentemente o Joseph tem também. Mas ainda assim é grana, Sim. né? Porque uma coisa é você comprar um avião aqui e ali e tal, mas outra coisa é você começar a ter que lidar com... Não é só incidente diplomático, porque eles mataram muita gente. Eles tiveram que molhar a mão de muita gente aí pra não ser sei lá, Exato. preso. Não, no mínimo eles saíram com aliança com 3 facções criminosas diferentes, todas rivais entre si. A gente vai descobrir depois, nas próximas temporadas de hoje. Assim, de considerações finais sobre o episódio, eu gostei desses 3 episódios. Eu acho que eles deram uma introdução, de novo, eles reforçam e dão um tom pro personagem principal sobre o que ele considera como prioridade, sobre o que ele vai enfrentar, o que ele não vai enfrentar. Deixa aberto vários mistérios, assim. Eu confesso que eu tô ansiosa pra saber como é que o Araki vai lidar agora com vilões que não tem essa figura do Jill por trás, né? Essa mística
pra mim é algo interessante, porque nas outras temporadas o Jill sempre tava por trás, assim, né? Até independente da forma. E depois sendo, né, o nosso vilão final. Então eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer. E eu quero muito saber o que vai nascer do ovo do Coit. Eu quero muito saber. Para fazermos algumas omeletes, precisamos quebrar o ovo do Coit, lá ele, coitado, né? Enfim, a gente fica por aqui. Você está ouvindo Rádio Kanshou. E é isso aí, está começando o Game Show que vai passar a mão nos seus pontos se você não prestar atenção. Ele mesmo, o Kanshou do Bilhão, Zahando Gakisu. Ainda bem que nos pontos, né? Já fiquei com medo aqui. Lá ele! Vamos lá então. Lembrando aí nossos pontos aí dessa temporada. Temos o placar. 2 pontos para a Nath, 1 ponto para a Carol. Começando então por você aí, Carol. Tá logo atrás na pontuação. Escolha questão fácil número 1 ou questão fácil número 2. Número 2. Número 2, valendo 1 ponto. Quantas estrelas há nas costas da camiseta do pai dos irmãos? Alternativa A, 2 estrelas. Alternativa B, 4 estrelas. Ou alternativa C, 6 estrelas. Eu não tenho a mínima ideia, porque eu achei ele muito feio, eu não fiquei reparando muito nele. Então Não olha não, filho, não olha não. Eu vou chutar B. Correta resposta. Ganhou 1 pontinho aí, Carol, empatando aí o placar 2-2. Exato. Vamos então ver se a Nath consegue ter a disparada agora ou se vai ser nas próximas questões. Com a questão número 1, que diz o seguinte: qual é a cor do carro do Jotaro? Letra A, amarelo. Letra B, branco. Ou letra C, azul? Olha, eu vou chutar a letra C, azul. Vocês estão começando aí com um excelente chute, certa resposta. Azul é a cor do sedã que Jotaro alugou em Morio para rodar por aí. E é isso aí, a gente vê em algumas ceninhas e tal. Então acho que deu pra perceber, mesmo que não tivesse anotado. Mas maravilha, estamos a 3-2. Vamos lá, Carol. Questão média 3 ou 4? 3. Número 3, valendo 2 pontos. Na foto da Enya com a flecha, quantos vasos podemos contar? Alternativa A, 2 vasos. B, 3 vasos. Ou C, 1 vaso. Também não tenho a mínima ideia, eu vou chutar. Puta que pariu! Eu quero saber aí que oráculo você tá usando na noite de hoje, porque ele tá extremamente preciso. Correta resposta, acertou, ganhou 2 pontos aí, marcando 4-3 no placar do Kanshou do Bilhão. Vamos lá então, Nath, se segura que tá vindo aí. Questão média número 4 diz o seguinte: na antiga foto da família Nijimura, é possível ver Okuyasu segurando um carrinho de brinquedo. De que cor ele é? Letra A, vermelho. Letra B, preto. Letra C, azul. Eu acho que é vermelho. E você achou corretamente, Caramba. Meu Deus do céu. Mano, Sempre, na gente. moral, se a próxima questão for uma questão de carro e cair pra Nath, velho. Eu acho que a gente compensou um pouquinho nas difíceis, tá? Então, assim, mas É o tudo que bem, vamos veremos lá, vai. então aí. Vai, Escolhe aí, ó, Carol, 5 ou 6. Questão 6. Questão 6, valendo 3 pontos aí na noite de hoje, é a seguinte: quantos miliamperes são necessários para matar e queimar uma pessoa? Alternativa A, 15 miliamperes. Alternativa B, 50 miliamperes. Ou alternativa C, 100 miliamperes. Eu só queria deixar claro que não é pra ninguém reproduzir, não, tá? É só uma informação, a cunha de curiosidade. É, Por favor, atenção, não FBI. faça. Não façam, entendeu? Se alguém estiver escutando o Kanshou, não apoie esse tipo de coisa. Mas eu também não sei, então eu vou chutar C. C de 100 e C de correta resposta, mais uma vez aí. Olha De só. brincadeira, velho. Aqui, ó. Não, e curiosidade, né? Caramba. Porque a gente deu todas as perguntas aqui relacionadas à vida da Nath. 2 de carro e tinha uma de eletricidade. Então tudo relacionado ao trabalho da Nath. Tava... Mas eu quero saber, eu Verdade. quero literalmente saber qual que é o oráculo da Carol aí. Fala pra passar Caralho. a mega da virada aí. Ai. Não, gente, de um episódio pro outro, vocês levaram uma flechada muito específica aí. Vocês Carol, têm fala poderes aí peculiares 3 agora. números de 1 a 60. Nath fala os outros 3. Mano, uma vez eu fiz essa pergunta pra uma amiga minha, e aí ela falou assim, joga esses números aqui que o J-Hope do BTS falou em live. E aí ela não jogou e ganhou um prêmio? Mentira. E aí eu fiquei Caramba. assim, gente, não é? Mentira, Tipo, foi um prêmio. mentira. Não foi grande, mas eu fiquei, mano,
mano, é sobre, né? Às vezes... Ao invés da Carol ter um tarô, ela tem um monte de photocard. Não, ironicamente, se você quiser saber sua sorte em photocard, é facinho de tirar. Eu sempre lembro que quando a gente começou a gravar o Khan Show lá na primeira temporada, o pai da Carol simplesmente achou um mangá de Jojo jogado no chão, tipo... Não, verdade, e ele e ele falou que tinham outros, ele só não pegou, era parte do trabalho dele lá no Paraíso, ele só não pegou porque ele falou, sei lá, achei que as pessoas iam me achar muito estranho, mas ele trouxe, eu tenho o volume 1 de Jojo em perfeito estado. Eu seria o estranho do bairro, com certeza, que não seja por isso, pelo amor de Deus. Vai lá, Nathan. Vamos lá então, Nath, a última questão não foi de carro nem de eletricidade, mas vai que você tem sorte nessa aqui, que diz o seguinte: helicópteros Apache fazem parte do arsenal de Bad Company. Quando que esse modelo foi usado pela primeira vez pela Força Aérea Americana? Letra A, em 1964. Letra B, 1975. Ou letra C, 1997. Eu vou chutar a letra B, porque eu acho, assim, ficou famoso pela Guerra do Vietnã. Mas eu não sei se a Guerra do Vietnã... Eu sei que a Guerra do Vietnã foi ali mais ou menos nos anos 70, mas pode ser que começou antes. Então eu vou chutar B, vai. Caralho, vocês acertaram tudo. Viu? Agora fala pra ela jogar na Mega da Pirata. Não, cada uma Passa dá o número aí, 3 galera. números aí, galera. Exato. Meu Deus, vocês gabaritaram o episódio de hoje, tá? A gente saiu de 2-1 pra 8-7, tá? Então é isso. Eu não sei nem o que dizer, mano. Vocês, tipo... Vai, acaba o programa logo. Parabéns, gente. Até o próximo. É isso aí, meus ouvintes. Nossa programação vai ficando por aqui. Obrigado por ouvir nosso episódio. E lembre-se, Khan Show está sempre por aí. Então siga a gente nas nossas redes sociais em @KhanShowPodcast. E eu acho que vale reforçar que o Khan Show inteirinho é feito com o seu apoio. Nós pagamos artistas, serviço de agendamento de postagens, tudo para manter tudo bonitinho. E isso não pode ser feito sem a ajuda de vocês. Então, caso queira dar uma forcinha, vai lá em apoia.se/Khan Show Podcast para seguir nossa campanha de financiamento coletivo. E quem sabe, você pode fazer parte do nosso grupo secreto no Telegram e também participar de sorteios que fazemos no final de toda a temporada. O Khan Show é só vantagem. Muito obrigado mais uma vez, a gente vai ficando por aqui. E não se esqueça de ver o próximo episódio de Jojo, pois nós estaremos lá.